Com relação ao Código Penal, nós, através de um grande esforço do senador Pedro Taques, que é o relator do projeto de reforma do Código Penal, juntamente com o senador Vital do Rego, da Paraíba, os dois senadores, Pedro Taques do Mato Grosso, Vital do Rego da Paraíba, agora na reunião desta manhã, na comissão especial do Senado para a aprovação para a reforma do Código Penal, passaram 3 emendas importantíssimas. Essas 3 emendas importantíssimas, não é, que são para nós que militamos e trabalhamos muito nessa questão de família e vida, né, na defesa da família e na defesa da vida, foram emendas de uma importância extraordinária. Em primeiro lugar, a primeira emenda, acho que vocês têm aí o PDF das emendas do senador Vital do Rego, né, a questão do artigo 123 do Código Penal, onde ficou esclarecida a questão do infanticídio, né, naquela linguagem tradicional de matar sob influência do estado puerperal, etc. Ou seja, o resumo para você entender, tudo continua como está no Código Penal atual. A segunda emenda, né, que fala a respeito do aborto, também foi aprovado que no Código Penal permanece aquilo que está no Código Penal atual de 1946, ou seja, sem mudar praticamente nada, exceto o caso dos anencéfalos, que aí, como se trata de um parecer do Supremo Tribunal Federal, isso daí, para ser derrubado, precisaria ir ao plenário, não é? Do Senado na votação, e aí nós podemos trabalhar também isso daí numa outra fase. E, finalmente, a terceira emenda que vocês encontram nesse PDF, que está aí à disposição de vocês, do senador Vital do Rego, é uma emenda que exclui do Código Penal as expressões gênero, identidade sexual, opção sexual e orientação sexual. E a justificativa, né, que foi dada, né, é muito importante, porque ele diz assim: tais expressões não encontram definição consensual na doutrina e nem constam de nossa tradição legislativa. Conforme argumenta o senador em suas emendas, a vasta literatura que denuncia o uso de tais conceitos mais como uma ideologia de gênero do que propriamente como uma política de gênero. Também gostaria de deixar expresso, né, também o nosso agradecimento ao senador Vital do Rego, porque o senador Vital do Rego se dispôs a nos ajudar não somente nesse projeto do Código Penal, mas como também para excluir a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação, né, que nós iremos comentar daqui a pouco. Então, o trabalho do senador Vital do Rego, que é um católico praticante de missa diária, né, realmente foi muito importante para todos nós que defendemos a família e a vida. Você deve estar dizendo: Padre Paulo está fazendo propaganda de político. Eu não estou fazendo propaganda de político. Eu estou aqui agradecendo. Quantas e quantas vezes, não é, nós, do movimento pró-vida e pró-família, fazemos denúncias e colocamos o nome de senadores que estão propondo projetos errados. Uma vez que os projetos dão certo, as coisas acontecem, penso que é o nosso dever de cristãos de agradecer quando os senadores cumpriram a sua missão, a missão de realmente representar os valores do povo brasileiro. Vocês devem compreender que, do outro lado, existe também pressão, ou seja, o senador Pedro Taques e o senador Vital do Rego, eles certamente receberam pressão do outro lado, gente que queria aprovar o aborto com 12 semanas, gente que queria emplacar a ideologia de gênero,
né, dentro da nossa legislação e realmente foi de uma importância fundamental a atuação destes 2 senadores. Então, está resolvida a questão por enquanto. Ou seja, o PLC 122 agora faz parte, foi integrado ao Código Penal, já que o Código Penal iria, de fato, né, extinguir essa lei. Essa lei deixaria de existir, porque é uma matéria que compete ao Código Penal. E como nós vimos, pela emenda do senador Vital do Rego, né, ou seja, foi abolido toda a linguagem de gênero de dentro do Código Penal. Então, pronto. No atual estado de coisas, então, o PLC 122, nessa tarde, foi votado no plenário do Senado, o seu apensamento ao Código Penal e está decidido. Pronto, acabou. Ainda houve uma tentativa evidente de alguns senadores que militaram bastante por esse PLC, mas foi vontade do Senado Federal que então este PLC fosse apensado, né, ao Código Penal. Por enquanto, então, a batalha está ganha. Nós estamos falando aqui de política. Política é a arte de buscar o bem comum. Ora, se o bem de uma minoria irá destruir o bem comum, o bem dessa minoria deve ser limitado. Então, é aqui que está a realidade. Existe um bem comum na sociedade chamado família. Ora, a família é um valor. O povo brasileiro, que é soberano, tem na família um grande valor. Pode ser que depois, na prática, nós, às vezes, naufraguemos em nossas famílias. Mas o povo brasileiro ainda vê, graças a Deus, ainda vê a família tradicional como sendo um valor a ser promovido. Ora, quando se quer dar status de igualdade, ou às vezes até um status privilegiado a outros agrupamentos de pessoas que quer se chamar também de família, que é essa a realidade da ideologia de gênero, ou seja, a ideologia de gênero, ela é a relativização dos papéis sexuais, de tal forma que a família tradicional já não se compreende mais. Então já não tem mais fundamento, não tem mais razão de existir a família tradicional, não é? Então, esse tipo de relativização não é aceito pelo povo brasileiro. O povo brasileiro não quer. Veja, o povo brasileiro não é preconceituoso com relação, não é, à questão de gênero, perdão, a questão dos homossexuais. Não vejo, não há, estatisticamente falando, não é, essas pessoas não estão sendo agredidas mais do que os outros. Num país onde 50 mil pessoas são assassinadas por ano, você me apresenta uma estatística onde 120 homossexuais são mortos e você diz que isso, eles precisam de uma lei especial para isso, né? Eu não vejo por que se precisa de uma lei especial para essa questão, né? A estatística do próprio governo nos mostra que não tem proporção, né? Além disso, quando se diz que 120 homossexuais foram mortos por causa, né, da questão de homossexualidade, não se pergunta quem são os assassinos, porque muitas vezes os assassinos são os próprios homossexuais dentro dos seus litígios amorosos e companhia limitada. Então, não há razão de ser eles fazem uma legislação para privilegiar essas pessoas. É importante nós entendemos que política é isso, política é o bem comum, não é? A política é o bem comum. Então, se o bem comum da sociedade diz respeito a essa questão da família, que deve ser preservada, deve ser protegida, a família é uma instituição que deve ser protegida pelo Estado, então
é evidente, fica claro, fica patente para todo mundo que a questão da ideologia de gênero não tem cabimento dentro da nossa legislação. Então, não se trata de preconceito e não se trata de discriminar. Nós não estamos discriminando absolutamente ninguém. Nós só não iremos dar um status privilegiado para uma classe de pessoas de tal forma que esse status privilegiado vá contra o bem comum. E o bem comum chama-se família tradicional. Esse é o bem comum. Essa é a realidade. Então, com relação ao PLC 122, eu devo agradecer imensamente a atuação de dois senadores evangélicos, o senador Magno Malta e o Eduardo Lopes, que tiveram uma atuação extraordinária, e exatamente por causa da atuação do senador Eduardo Lopes, do Rio de Janeiro, é que então tivemos a decisão de se apensar o PLC 122 ao Código Penal. Bom, Plano Nacional de Educação, a tramitação foi o seguinte: nós conseguimos um movimento, unimos os cristãos e conseguimos, através do senador Álvaro Dias, do Paraná, conseguimos que o senador tirasse do seu relatório, não é, toda a questão de ideologia de gênero que estava dentro do Plano Nacional de Educação. O que acontece é que o relatório do senador Álvaro Dias, infelizmente, não foi vitorioso, mas para aquilo que é a nossa causa, que é a questão de retirar do Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero, o substitutivo que foi apresentado pela base governista, pelo senador Vital do Rego, o substitutivo também retirava a ideologia de gênero de dentro do Plano Nacional de Educação. Então, já que não estava mais lá, então foi aprovado. Na última hora se tentou ainda reintroduzir a ideologia de gênero dentro do Plano Nacional de Educação, graças a Deus não se conseguiu, então está aprovado no Senado. Mas como foi um substitutivo, então agora o Plano Nacional de Educação deve voltar para a Câmara dos Deputados, para lá, então, mais uma vez, termos o nosso trabalho e vamos continuar muito atentos a isso tudo. Então, queremos agradecer a esses dois batalhadores, o senador Álvaro Dias, do Paraná, e o senador Vital do Rego, que, embora lutando em lados diferentes politicamente, estavam os dois de acordo de retirar essa realidade da ideologia de gênero de dentro do nosso Plano Nacional de Educação, o que foi uma vitória extraordinária.